Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Mateus capítulo 27. Vamos tratar da injusta prisão e do julgamento de Jesus, né? No caso do injusto julgamento de nosso Senhor. Verso 1, eu vou ler de Mateus 27 até o verso 10, nesta nossa série Bíblia Comentada, comentando aqui o livro de Mateus. Desde já eu te peço, curta, compartilhe, comente, se possível, né? Porque isso ajuda o YouTube a tornar o vídeo e o canal relevante aqui na plataforma. E que Deus te abençoe por tua ajuda e a tua contribuição também, além de curtir, compartilhar, se inscrever se não for inscrito e também nos ajudar em oração. Deus te abençoe. Mateus 27, verso 1 ao 10. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, campo de sangue. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Na realidade, isso está escrito em Zacarias, capítulo 11, dos versos 12 e 13, né? Foi um erro aqui de tradução. Judas, então, ele trai a Jesus e depois vai enforcar-se. Antes, ele devolve as 30 moedas aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Ao que eles respondem: que nos importa? Isso é contigo. Que nos importa? Isso é contigo? Tudo importa. Isso era com Judas, isso era com eles, isso era comigo, isso era com toda a humanidade. Essas palavras revelam bem o caráter daqueles líderes, sem compaixão e sem comprometimento nenhum com a verdade, com Deus e com o povo. Versos 11 ao 32 agora. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte?
Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue sobre nossos filhos. Misericórdia. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para a audiência, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e, na mão direita, um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. O silêncio de Jesus perante seus acusadores nos ensina a entregar nosso caso a Deus. Não devemos temer o que falam sobre nós. Falaram mal de Jesus também. Podem manchar nossa reputação, mas não podem manchar nosso caráter. Estando com nossa consciência limpa perante Deus, basta. Não podemos confiar em líderes religiosos. Devemos estudar a Bíblia por nós mesmos e ver se o que eles ensinam estão de acordo com as Escrituras. Nesse caso, o que os sacerdotes e anciãos ensinavam era uma ofensa ao Deus Altíssimo e prova também como aqueles que não estudam, que não se informam, que negligenciam o conhecimento, são facilmente manipulados e não estão inocentes disso. Bando de gente ruim e má, que crucificaram um homem inocente e que só fez o bem. E o pedido que eles fizeram no verso 25, caia sobre nós o seu sangue sobre nossos filhos, se cumpriu décadas depois, no ano 70, com a destruição de Jerusalém e do santuário terrestre. Aqui vemos também a omissão e a covardia de quem tem o poder nas mãos e não faz a justiça. Ainda mandou açoitar a Jesus. Pilatos foi tão culpado quanto o povo. Deus o avisou em sonho por meio de sua mulher, mas para ele mais importante era ser reconhecido pelo povo do que ser reconhecido por Deus. E o interessante também é que o maior medo dele aconteceu. Perdeu o cargo e posteriormente se matou, tirou a própria vida. Mateus, de novo eu leio a partir do verso 32, agora até o verso 44. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significava lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, e tirando sorte, e assentando-os ali, o vigiavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele.
Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Depois de um julgamento injusto e cruel, depois de uma madrugada sem dormir e sem comer, Jesus ainda passaria por muita humilhação e escárnio. Não bastasse, além de ser açoitado e espancado, ainda teve que carregar a pesada cruz e ser escarnecido por aqueles a quem ele veio salvar. Muita coisa há de se falar sobre isso. Podemos passar e passaremos a eternidade falando sobre isso. Interessante é que o diabo tentou a Jesus até o último segundo. Não conseguiu fazer Jesus pecar. Então usou o povo para fazê-lo desistir. Com tudo isso, ele não desistiu, e foi por mim e foi por você. E o que faremos em resposta a tão imensurável amor? Essa é a pergunta que todo ser humano deve responder. Deus não vê como o homem vê, e muito menos é igual ao homem. O perdão de Deus é garantido àqueles que se arrependem. Ninguém foi tão longe de Deus que não possa voltar. Os 2 ladrões zombaram de Jesus na cruz, mas um ainda se arrependeu e Jesus o perdoou. Aleluia. Versos 45 ao 56. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de João, e a mulher de Zebedeu. Fenômenos extraordinários na morte de Jesus. Houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde. O véu do santuário terrestre se rasgou de alto a baixo. Houve um terremoto. E o milagre da ressurreição ocorreu no domingo. Após a ressurreição de Jesus, outros por sua ressurreição também ressuscitaram, entraram na cidade e deram testemunho a muitos. Deus fez de tudo para que o seu povo aceitasse a Jesus como Salvador da humanidade. Ninguém naquela época que não aceitou a Jesus terá desculpa no dia do juízo. Versos 57 agora até o 66 para encerrar. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera para abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria.
No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último engano pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Os desgraçados que crucificaram a Cristo se lembraram bem das palavras dele e prepararam uma escolta armada de soldados, como se isso fosse impedir o Rei da Glória de sair ressurreto do túmulo. Aleluia! Cristo ressuscitou, Cristo morreu em nosso lugar e deu a sua vida por nós. A sua vida foi totalmente uma vida de entrega a nós, né? Uma vida abnegada. Deixou seu trono e majestade no céu, a adoração dos anjos, para viver como um homem e viver por nós. Entregou a sua vida por nós na cruz e ressuscitou, está vivo e está neste momento intercedendo por nós no santuário celestial, perante o Pai no lugar santíssimo. Que notícia maravilhosa, que notícia extraordinária, que nos enche de ânimo e também deve nos encher de fervor para, entregando a vida a Jesus, viver também por Ele, assim como Ele viveu por nós e vive por nós ainda intercedendo. Devemos viver também por Ele. Que Deus seja louvado e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. وخذ